Bom, bom dia, amigos do Facebook. Ontem eu tentei fazer aqui uma live, uma transmissão ao vivo aqui e acabei ficando sem internet, não consegui terminar. Mas eu queria compartilhar com vocês aí uma palavra que o Senhor me deu ontem, né? Uma palavra abençoada que fala sobre a vida de Davi, né? Davi, um menino, né, que todo mundo conhece a história de Davi, que foi um grande rei de Israel, né? E essa palavra se encontra no livro de 1 Samuel, o seu número 16, que diz assim: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terá dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei à casa de Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: Como irei eu, pois ouvindo Saul me matará? Então disse o Senhor: Toma uma bezerra de vacas em tuas mãos. E disse: Vim sacrificar ao Senhor. E convidarás Jessé ao sacrifício, e te farei saber o que hás de fazer. E unge-me-ás a quem eu disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor. E veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: É de paz a tua vinda? E disse ele: É de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e os seus filhos e convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: Certamente este perante o Senhor é o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a tua altura de sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e fez passar diante de Samuel, o qual disse: Nem este também é escolhido, Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, porém disse: Tampouco é este o escolhido do Senhor. Assim fez passar Jessé seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não tem escolhido estes. Disse mais a Samuel a Jessé: Acabaram-se os jovens, e disse: Ainda falta o menor. Amém? Só até aqui. Todo mundo, né? Todo mundo já ouviu falar na história do rei Davi, do menino Davi. Aquele mesmo menino que venceu aquele gigante Golias perante ali o exército de Israel. E todo mundo acha bonito aquela história, é uma história muito bonita, uma história fantástica que Deus nos deixa relatado na Bíblia, né? Sobre esse homem, esse grande homem de Deus. E todos falam sobre a vida dele. Mas a Bíblia nos relata a vida de Davi desde quando Samuel vai visitar a casa dele, a casa de seu pai, a casa de Jessé, né? E o que eu quero levar você hoje a pensar, que você questionar, a você meditar hoje, não seria sobre a vida dele depois da visita de Samuel até a sua casa. Eu queria levar você a meditar nesse dia de hoje, nessa manhã, como seria a vida de Davi antes da visita de Samuel até a sua casa, né? Eu levo você a pensar nessa manhã como seria a vida de Davi. Será que seria uma vida fácil? Pois claramente nessa passagem a gente percebe aqui que Davi era rejeitado pelo seu pai, né? Pois que pai amando o filho deixaria um filho apacentar as ovelhas atrás da casa, enquanto ele faria ali um banquete e apresentava os outros filhos ao sacerdote, né? Ao profeta que estava na sua casa. Percebemos ali que
que Jessé fazia uma exceção de Davi, né? Percebemos ali que Jessé, ele deixava Davi de lado e ele preferia os outros filhos, pois os outros filhos eram fortes, eram homens altos, fortes e que serviam ao exército de Israel. E Davi, a Bíblia diz que não era um menino que era baixa estatura, era um menino ruivo, diferente dos outros irmãos, né? E creio comigo que ali não foi o primeiro nem a última vez em que Davi ficava de fora das festas, das comemorações que haviam ali na sua casa, pois com certeza que naquele dia Jessé fez algo especial ali, né? Não é todo dia que um sacerdote, que um profeta ia até a casa de uma pessoa. Então creio que aquele dia foi feito ali um almoço especial, uma festa perante todos ali da família, mas deixaram Davi excluído dessa festa, né? Imagina-se como Davi se sentia naquele momento, sabendo que seu pai estava recebendo ali Samuel, o profeta, sabendo ali que eles estavam fazendo ali uma festa, que eles estavam se regozijando ali, e ele estava lá atrás apacentando as ovelhas, né? Creio que a vida de Davi era uma vida difícil, mas ele, em momento nenhum, a Bíblia escreve ali que ele questionava isso. A Bíblia não relata ali que ele questionava nada com o seu pai. A Bíblia não relata que ele reclamava ali com o seu pai. A Bíblia nos relata que ele servia seu pai, e seu pai praticamente tinha ele ali como um servo, né? E eu levo vocês aí a meditar e a pensar como seria a vida de Davi se ele concordasse com essa vida, se ele ficasse satisfeito com essa vida que ele levava, né? Ele poderia ficar ali a vida inteira servindo ao pai, servindo aos irmãos, né? E ele poderia passar a vida inteira ali apacentando as ovelhas malhadas de seu pai, né? Mas eu quero levar vocês nessa manhã de hoje a perceber que Davi tinha uma visão além daquilo ali. Davi não se conformava com o que o seu pai tinha para ele. Davi sabia que o Senhor tinha coisa maior para ele. Ele não se conformou com aquela vida ali, né? Ele queria mais do Senhor. Ele queria mais do Senhor e ele buscava o Senhor para isso, né? Por isso que Deus se agradou do coração de Davi. Deus sondou o coração de Davi ali naquela casa, aqueles momentos que ele passava ali, não é verdade? E chegando um dia, né, que Jessé foi visitar a sua casa, e ele estava lá atrás apacentando as ovelhas, mas Jessé mandou chamar ele. Enquanto ele não chegasse, os outros não poderiam se assentar à mesa, e ele foi ungido ali pelo Senhor. Mas mesmo assim, depois disso aí, ele continuou ainda um tempo a servir o pai, a servir os irmãos, né? Mas sempre com a visão além daquilo ali. Ele tinha uma visão além dos obstáculos, uma visão para o futuro. Ele tinha certeza que o Senhor iria ali transformar a vida dele, né? Ele via ali além dos obstáculos. Até um dia que ele estava a levar alimento para os seus irmãos num campo de batalha. Quando ele chega, ele presencia ali um gigante afrontando o exército do Deus vivo ali, o exército de Israel, né? E ali no meio daquele povo não tinha homem que não temeria ali aquele gigante. E Davi, quando ele olha aquilo ali, ele percebe que ali não está uma dificuldade. Ele olha para aquele gigante, ele não enxerga um gigante. Naquele momento ele enxerga uma oportunidade. Aquele momento ele enxerga ali naquele gigante, ele enxerga uma escada que ele poderia subir para se achegar mais perto do que Deus tinha preparado para ele. Ele percebe ali que ele, vencendo aquele gigante, ele poderia se achegar mais perto do trono de Israel. Ele percebe naquele momento que ele poderia escolher, ou ele passava em frente, ou ele lutava com aquele gigante, ou ele continuaria ali a servir o seu pai, a cuidar das ovelhas malhadas, a servir de serviçal para os seus irmãos, né?
O engraçado é que ali os seus irmãos fortes, né, altos, eles não tiveram coragem de enfrentar ali o gigante Golias, mas aquele menino de baixa estatura, ele, com a unção que Deus tinha na vida dele, sobre ele, ele viu essa oportunidade, ele viu ali um gatilho, um estopim para o seu ministério começar, né? Então ele enxergou além das adversidades, ele enxergou além das possibilidades, ele enxergou o que Deus tinha reservado para ele depois da batalha contra Golias, né? E ele foi a pelejar com aquele gigante, mesmo sendo pequeno, mesmo se tudo falasse para ele que era impossível, né? Mesmo que todos falassem para ele que ele iria morrer, mesmo que todos estavam falando para ele que aquilo lá era loucura, que ele ia acabar morrendo, ele foi a pelejar com aquele gigante, mas ele foi no nome de Deus, do Deus de Israel, e contra aquele gigante ele teve vitória, e assim ele se achegou mais perto do que Deus estava reservando para a vida dele, né? E nas nossas vidas não é diferente, né? Nas nossas vidas sempre tem umas decisões a ser tomadas, né? Sempre tem aqueles que falam para você que você não vai conseguir, que é impossível, que você não tem capacidade, que você não consegue e que você não vai prosperar, que você não vai conseguir sair do lugar, que você é louco, que você vai acabar morrendo do mesmo jeito que você nasceu. Mas essa decisão não cabe a quem está falando, essa decisão cabe a você, né? Porque Deus não te fez para ficar apacentando ovelhas malhadas atrás, porque Deus te fez para ser cabeça e não fez para você para ser cauda. Amém, irmãos? Deus pede para você nessa manhã, Deus manda te dizer nessa manhã que você tem que abrir a sua visão espiritual, que você tem que chegar além da probabilidade, que você tem sim que duvidar do que falam para você, mesmo que o médico fale que não dá, mesmo que a pessoa fale que não, você tem o direito de falar que dá sim, você tem o direito de questionar e tem o direito de tentar fazer diferente, porque Deus é contigo, Deus é na sua vida, né? Temos que ter uma visão mais aguçada, uma visão além do alcance, né? Temos que ter uma visão de águia, não é verdade? Porque se Davi não tivesse essa visão naquele momento, ele estaria ali ainda apacentando as ovelhas do seu pai e provavelmente Deus não ia cumprir na vida dele o que Deus tinha para ele, né? Às vezes Deus tem coisa maravilhosa na sua vida para fazer na sua vida, para fazer na vida da sua família, mas depende de você, a escolha é sua. Deus te dá a vara, mas você tem que pescar o peixe, não é verdade? Cabe a você querer ficar no quintal da sua casa, querer ficar com aquela vidinha monótona sua, né? E viver desse jeito. Ou cabe a você querer ganhar os céus, né? Querer prosperar, querer ir para frente, querer mais, porque o Senhor tem mais para sua vida. Basta você querer, basta você correr atrás, basta você buscar o que Deus tem para a sua vida. Amém? Essa história aí me leva a lembrar de uma outra história, né? Uma outra história uma história que fala da águia, né? A águia. Por que você fala da águia, né? A águia, porque a águia, dentre as aves da face da terra, a águia é uma das aves mais interessantes que existe, né? É um ser extraordinário. A águia, ela consegue, lá das alturas, ela consegue ver a sua presa, ela consegue ver o rastro da sua presa no solo, de muito longe. Às vezes, de trás das nuvens, ela consegue enxergar a sua presa embaixo na terra. A águia consegue ver, a águia consegue se renovar. A águia é um ser extraordinário. E assim tem que ser o crente, tem que ser o cristão. A gente tem que ser como a águia. Temos que enxergar através das nuvens. Temos que enxergar o nosso objetivo. Temos que enxergar de longe. Temos que traçar um caminho
um objetivo e seguir em frente, né? Porque a águia, quando ela vê a sua presa lá de cima, ela dá um mergulho rasante e ela vai em direção à presa e ela não para até ela pegar aquela presa. Amém? Me lembro agora de uma história onde um camponês, certa vez, foi até a floresta para pegar uma ave para criar na sua casa, né? E chegando lá, ele subiu numa árvore, uma árvore das mais altas que tinha, e ele achou ali um ninho. E dentro daquele ninho tinha um filhote de águia, um filhotinho pequenininho. E ele pegou e falou assim: eu vou levar essa águia e vou criar em casa. E levou. Chegando na casa dele, ele tinha ali na casa dele várias galinhas, um galinheiro. E ele começou a criar aquela águia, e aquela águia se chegou perto das galinhas e começou a crescer junto com as galinhas, né? Desde pequenininha ali, ela pensando que ela era uma galinha, ela começou a ciscar como uma galinha, ela começou a comer o que as galinhas comiam. Ela ficava olhando para o chão o tempo inteiro, ciscando, sendo que a águia é um animal do alto, ela só sabe olhar para o alto, ela não olha para o chão, mas aquela águia estava vivendo como uma galinha agora. Ela ciscava, ela só olhava para baixo, ela comia com as galinhas e aquela águia cresceu ali no meio das galinhas, se achando uma galinha, né? Só que todo mundo que passava olhava ali e via que aquela águia se destacava no meio das galinhas, porque as asas daquela águia, quando ela esticava, ela media quase 3 metros de comprimento. E a galinha tem uma sua asa pequena. A galinha, ela fazia aqueles voos curtos, né? Rasos. E a águia naquele quintal fazia a mesma coisa, esticava aquelas belas asas dela e dava aqueles voos curtos, rasantes e não saía daquele quintal. E ali ela ficou um bom tempo da sua vida, certo? Certo dia chegou ali perto daquela região um pesquisador de aves e ele tinha ouvido falar dessa história e ele ficou curioso para saber se era verdade ou não. E ele foi até aquela casa para saber se era verdade aquilo que estava ouvindo falar. E chegando naquela casa ele pôde comprovar que era verdade, aquela águia estava ali vivendo entre as galinhas. Ela passava o tempo todo no terreiro, ciscando, olhando para o chão, ciscando, olhando para o chão. E ele foi falar com aquele dono daquela águia. E ele falou assim: como é que você fez para criar essa águia aqui no seu quintal? E essa águia não sair daqui, porque essa águia, a águia ela foi feita para morar em lugares altos, para frequentar os céus, para fazer o ninho em topos de montanhas. E ele falou assim: meu filho, essa ave não é mais uma águia, ela se tornou uma galinha. Ela não voa, ela não sai daqui, ela come milho, ela cisca, ela dorme no galinheiro junto com as galinhas todos os dias. A hora que dá a hora, ela entra dentro do galinheiro e vai dormir junto com as galinhas. No outro dia, cedinho, ela acorda e vem ciscar o terreiro e ela não sai daqui, ela já se tornou uma galinha. Mas aquele homem sábio falou para aquele outro rapaz: olha, ela pode estar sendo enganada, ela pode estar acreditando que ela é uma águia, uma galinha, mas realmente ela é uma águia. E eu vou provar para você que ela é uma águia. E o rapaz ficou impressionado e falou: mas como você vai fazer isso? Eu vou pegar essa ave, vou subir no telhado da sua casa, vou erguer ela para o céu, vou mostrar para ela o sol, vou mostrar para ela o céu. E no mesmo momento ela vai ver, que ela vai perceber que ela é feita para estar no céu. Ela não foi feita para estar olhando para o chão, para ficar ciscando. Ela foi feita para morar, para habitar no céu. E aquele homem deu risada e falou assim: olha, você pode fazer o que você quiser, mas esse animal é uma galinha. Ela já vive como uma galinha e essa história não vai mudar, ela vai morrer uma galinha. E aquele homem subiu o telhado da casa dele, levantou aquela águia no braço, pegou a cabeça dela, apontou para o sol. E aquela águia começou a tremer, porque não estava acostumada a subir em lugares altos, né? Ela olhava para o chão e começou a tremer. Ele percebeu que ela estava tremendo de medo. E ele sacudiu e falou assim: você é uma águia, voa, águia, toma o seu rumo e voa para o céu. E sacudiu e jogou aquela águia tremendo de medo por causa da altura que ela estava. Ela esticou aquela asa enorme.
E foi planando, planando, planando até chegar ao solo novamente. Quando ela chegou no solo novamente, ela começou a ciscar novamente como uma galinha. E começou a ciscar e olhar para o chão novamente como uma galinha. E aquele homem desceu, cabisbaixo, entristecido por causa daquela águia. E aquele outro que estava lá embaixo falou assim: eu te disse, ela já se tornou uma galinha. Ela não é mais uma águia. Ela se tornou uma galinha e vai morrer uma galinha. Ela não vai sair desse quintal mais. Ela vai viver aqui, comendo do milho que eu jogo para ela comer, comendo as minhocas daí do terreiro, porque ela cisca junto com as galinhas. Mas ela nunca mais vai habitar o céu. Ela nunca mais vai ter a liberdade de voar nos ares. E aquele homem falou assim: não, eu vou levá-la num lugar mais alto. E talvez num lugar mais alto ela veja que ela é uma águia, ela sinta que ela é uma águia, e ela tome novamente uma atitude de águia e siga seu rumo e voa e vai habitar os céus novamente. E aquele homem falou: não, faz o que você quiser, mas eu tenho certeza que ela não vai sair daqui. Ela já se tornou uma galinha. Na mente dela ela é uma galinha. E aconteceu que aquele homem subiu numa árvore bem alta, bem alta. E chegando lá, ele ergueu aquela águia novamente, mostrou o sol para ela novamente. E ele viu que no olho dela algo diferente aconteceu. Mas mesmo assim ela tremia muito de medo da altura. E ele sacudiu e falou: voa, águia. Você não nasceu para ficar no chão. Você não nasceu para ficar no quintal de ninguém. Águia, você nasceu para ser maior do que isso. Você nasceu para habitar os céus. Você nasceu para olhar para cima. Você não nasceu para ficar olhando para baixo. Você nasceu para escolher a sua presa. Você não nasceu para comer o que dão na sua boca. E ali jogou aquela água mais uma vez para cima. E aquela águia novamente esticou sua asa. Foi planando, planando e voltou ao sol. Ele desceu novamente triste. E aquele homem falou assim: eu te falei, essa águia não tem mais jeito, ela já é uma galinha, né? Ela já se tornou uma galinha, tanto tempo que ela vive junto com as galinhas. Ela já perdeu parte da sua vida aqui, andando no terreiro, ciscando com as galinhas. Agora ela vai ficar aqui o resto da sua vida e vai morrer uma galinha aqui. Ela não vai conhecer os céus. Ela não vai conhecer além das nuvens. Ela não vai conhecer o que é o seu potencial. Ela não vai saber o que é, o que ela pode fazer. Mas aquele homem, uma última vez, falou assim para ele: olha, eu vou fazer minha última tentativa. E se essa águia não voar dessa vez, eu vou concordar com você que infelizmente ela vai ficar aqui e ela vai morrer como uma galinha. Ela não vai conhecer o que deveria conhecer, o que é preparado para ela. Ela não vai conhecer a imensidão do céu. Ela não vai conhecer o sabor do alimento que ela era para comer. Ela não vai saber a potência, a força que ela tem. E ela vai acabar morrendo como uma galinha. Então aquele homem subiu no topo mais alto que tinha naquela região. Pegou aquela águia, pôs no seu braço e começou a conversar com ela. Olha, desde quando eu cheguei aqui eu bati os olhos em você e eu vi que você é um belo exemplar de águia. Você é uma águia saudável, uma águia forte. Você tem todo o potencial para ser uma águia saudável. E para conhecer o céu, para voar nas alturas, para voar além das nuvens. E comer o que você quiser. Comer a caça que você quiser. Escolher o que você quer para a sua vida. Mas eu vou fazer a última tentativa com você. E se você quiser ser galinha, você vai continuar sendo uma galinha e vai morrer como uma galinha. Naquele momento, aquele homem pegou novamente a cabeça daquela águia, virou para o sol e falou: olha o sol, você nasceu para estar perto do sol, você nasceu para estar sob a luz do sol,
Você nasceu para estar sobre as nuvens. Você não nasceu para estar ciscando no quintal. Você não nasceu para estar cercado de cercas ali, restrita a um pedacinho de chão e a comer do que as pessoas dão para você comer. E quando ele virou a cabeça daquela águia, aquela águia bateu os olhos no sol, seus olhos começaram a brilhar mais forte. E ela começou a se debater, e começou a fazer um barulho diferente. Um barulho de águia, que ela nunca tinha feito antes. E ela começou a fazer aquele barulho de águia, começou a se debater. E naquela hora, aquele homem levantou o braço, esticou o braço e ela esticou suas asas. Naquele momento ele falou: águia, agora está nas suas mãos. Escolhe agora. Ou você voa e rumo aos céus e se torna novamente uma águia, ou você volta para o terreiro de sua casa e continua a ser galinha. Naquele momento, aquela águia começou a fazer um barulho alto. Ele lançou ela para o alto. Ela começou a bater as asas. Ela começou a bater as asas e foi se afastando, se afastando, se afastando em direção ao sol, se afastando, até sumir no meio das nuvens. Amém, meus filhos? O que eu quero que você entenda nessa noite, nessa manhã, né? O que Deus quer passar para você nessa manhã é que você não é o que falam que você é. Você é o que Deus fez você. Deus não te fez para ficar ciscando. Deus não te fez para ficar preso em um quintal. Deus não te fez para ficar restrito e comendo o que derem na sua boca para você comer. Deus não te fez para habitar a terra. Deus te deu os céus. Deus te fez águia. Deus não te fez galinha. Deus te deu umas imensas asas. Deus te dá potência. Deus te capacita. Deus quer que você voe alto, quer que você veja sobre as nuvens. Deus não quer você de cabeça baixa, não quer que você aceite tudo que imponha sobre a sua mente, tudo que imponha sobre as suas costas. Você nasceu para escolher o que você quer da sua vida. Você nasceu para escolher o que você quer comer. Você nasceu para escolher para onde você quer voar. Amém? Você não nasceu para ficar preso e restrito, mas cabe a você nessa manhã querer ficar no quintal da sua casa ciscando, ou querer ser uma águia e voar e conhecer os céus, estar perto do sol e conhecer a imensidão dos céus que Deus te dá. Amém, meus irmãos? Eu deixo essa palavra, essa reflexão para vocês aí nessa manhã, né? Eu quero desejar aí um bom dia a todos. Quero pedir aí a oração de todos aí para minha vida, né? Que eu sou um homem falho também, que tem as minhas dificuldades, as minhas restrições, as minhas dificuldades do dia a dia, né? Então eu peço aí a oração de todos. E espero que essa palavra aí alcance o coração de muitas pessoas aí, toque no coração das pessoas aí que ouviu e que vão ouvir ainda essa palavra aí, né? Que Deus possa transformar a sua mente, que Deus possa libertar, que Deus possa renovar através dessa mensagem, que Deus possa tirar aquela angústia do seu peito, que Deus possa tirar você da depressão, né? Que Deus possa transformar e mudar o seu jeito de pensar, né? Vamos pensar assim, que ninguém é dono de si mesmo. Ninguém pode impor a você o que você é ou o que você deixa de ser, a não ser você mesmo. Deus não te fez por cauda, Deus te fez para ser cabeça. Deus não te fez para ser galinha, Deus te fez para ser águia. Amém, irmãos? A paz do Senhor a todos, um bom dia aí e fique com Deus.